Olá, paz do Senhor, eu sou a Ana Maria e estamos começando mais um programa MVN Conexão. Hoje estaremos falando sobre um tema muito polêmico que está muito na mídia, que é o tema bullying. O pastor Fabiano estará presente, falando com a gente, debatendo um pouco, a gente nos ensinando um pouco sobre o que é isso, o que devemos fazer. E não saia daí que nosso programa está só começando. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode! Aqui, ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. O Departamento de Psicologia oferece atendimentos como psicólogo individual e familiar, mediação e soluções de conflitos entre pais, filhos e casais, Grupo Mais Saúde, grupo de acompanhamento para esposas de pastores e Eduque com Carinho. Maiores informações, ligue 3261-4425, 3261-4425. Casamento no Altar com o pastor Fabiano Reis. Digite no YouTube Casamento no Altar e se inscreva em nosso canal. Vídeos com diversas palavras para o seu casamento e sua família. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu like em nossos vídeos. Casamento no Altar com o pastor Fabiano Reis. Estamos aqui com o pastor Fabiano, que é advogado, pastor de família. Como vai, pastor Fabiano? Tudo bem, Ana. É um prazer estar com vocês aqui, né? Uma oportunidade singular. Eu ainda não tive a oportunidade de falar nesse programa, mas para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. A honra é toda nossa. O senhor é pastor de famílias, vem trabalhando há muito tempo com famílias e vê muito o bullying, né, com os adolescentes. E o que é bullying, pastor? Bom, Ana, é um assunto um tanto quanto da nossa época, né? Mais em evidência. Na realidade, esse assunto é muito mais antigo que se imagina. Bullying, na verdade, é uma agressão, né, física, uma agressão intelectual, uma agressão mental que se faz com a pessoa. Isso acontece muito nos ambientes escolares, né, em faculdades, não é só entre adolescentes, mas de forma geral. Então, essa agressão, ela pode causar
traumas nas pessoas. Então, em termos gerais, bullying é isso, é uma sigla em inglês, uma palavra, melhor dizendo, uma palavra em inglês, não uma sigla, uma palavra em inglês que significa uma pessoa que é forte, agressiva, né? Traduzindo para o nosso português é mais ou menos isso aí. Então, usou-se a palavra para definir o que seria uma agressão. Agora, o bullying não é simplesmente uma pessoa que chega até você e fala assim, você é magrela, ou você é palito, etc., como a gente vê muito por aí. Na verdade, é uma agressão mental continuada, ela tem que ser uma coisa que persiste, não é uma vez que a pessoa te xingou que ela está fazendo bullying, ou que ela achou um defeito em você que está fazendo bullying. Tem que ser uma agressão continuada, né? Especialistas falam muito disso. Tem um livro que eu li, que é muito interessante, me parece que a autora é Ana Beatriz, né? Ela fala muito sobre isso, mentes perigosas na escola, né? Ela trata isso com muito interessante. Que é o principal lugar onde acontece o bullying, né? Que é onde começa, onde tem mais contato com as pessoas e é onde mais acontece o bullying continuado. Exatamente, até porque o ambiente favorece, né? Um ambiente onde as pessoas estão ali todos os dias e aí as pessoas geralmente vão atenuar os defeitos que aquela pessoa tem, o defeito ou aquilo que mais aparece nelas, né? Eu já vi bullying de todas as maneiras. Se tem um que é gordinho, aí ele é chamado de gordinho o tempo todo, aí vem baleia, vem não sei o quê, né? O magrelo, na minha época de adolescente, né? Que é um tempinho atrás de vocês aí, não tem muito tempo não, hein? Eu via muito assim, Olívia Palito, que era referente a um desenho que tinha, né? Pantera cor-de-rosa, que era magrelo, grandão. E aí vem sucessivamente. Isso não é de hoje, né? Está se dando um foco hoje, porque isso realmente tem se tornado algo muito complexo no meio dos adolescentes. Na verdade, o que a gente percebe não é só no meio dos adolescentes. Eu já disse isso anteriormente, mas as crianças, de forma geral, hoje já começa desde pequenininho, né? A gente não sabe afirmar, eu não posso afirmar também que isso se dá ao fato do acesso à internet, aos meios as redes sociais, essas coisas, que é um ambiente muito propício para isso. Hoje em dia, o bullying não está, Ana, somente na escola. Hoje o bullying está muito frequente nas redes sociais, né? Principalmente aquelas redes que você tem uma visibilidade um pouco maior, por exemplo, Facebook, Instagram, que ali muita gente vê, então começa ali um ataque, né, verdadeiramente a isso. Isso tem sido muito grave para a vida das pessoas. E a gente pode ver também que muitas pessoas usam o bullying como autodefesa, né? Ela começa a agredir a outras pessoas para se defender, para ela não ser agredida, para ela não mostrar os defeitos dela. Exatamente. Na verdade, muitas pessoas utilizam isso, um psicólogo pode falar melhor que isso, mas como eu já li, as pessoas utilizam fugas, né? E elas utilizam isso exatamente como uma autodefesa. Talvez até próprio defeito que ela tem, né? Ela se esconde atrás disso. Às vezes, por não sofrer bullying, para não sofrer bullying, ela faz bullying, para se mostrar que é forte, que tem autoridade, ou que pode mais do que outro, e sucessivamente, fica exacerbando uma coisa que nela, muitas vezes, pode ser um alvo de crítica, e aqui transfere para outra pessoa e faz isso, né? Então, quando uma pessoa sofre o bullying, muitas vezes a pessoa que sofre isso, ela se torna uma pessoa, às vezes, depressiva, uma pessoa mais quieta no canto dela, e às vezes não tem reação, né? Justamente porque isso vai trazendo um mal muito grande para a pessoa. E a gente indo para a Bíblia, tem algum personagem da Bíblia que sofreu o bullying? Ah, sim, tem. Inclusive, assim, recentemente eu falei sobre esse assunto, ministrando para famílias, né? E falando sobre criação de filhos. E eu falei exatamente isso. Quando você pega, tem 2 personagens clássicos na Bíblia, e eu vou citar eles, porque nosso tempo aqui também não dá. Primeiro personagem é José, né? A Bíblia fala que José, ele era criticado pelos seus próprios irmãos e era tão intenso aquela crítica que eles faziam, porque José contava aquilo que ele via, né? As revelações que Deus mostrava para ele, e ele ia contar isso com alegria para os irmãos, mas os irmãos entendiam, você quer ser rei sobre nós, etc. Isso foi tão grave em relação aos irmãos com José, que ele chegou a ser jogado numa cova e posteriormente vendido, né? E depois nós temos o exemplo do próprio Davi, né? Davi, quando Deus manda que Samuel vai escolher um rei para Israel, o
o próprio pai de Davi, entendendo ali que ele não tinha um porte físico, que ele não era uma pessoa adequada para ser apresentado para rei, apresenta os irmãos, todos fortes, belos, experimentados na guerra. Não, nós temos um irmãozinho ali. A Bíblia diz que ele era franzino, uma pessoa de aparência, de boa aparência, mas uma aparência alegre, simples, mas não era uma pessoa que tinha uma aparência assim. Então, Davi também sofre com isso. Depois, evidentemente, que Deus o exalta, mas esses dois personagens são bem clássicos, né, da Bíblia, onde mostra que eles sofreram essa situação. Sofreram essa situação e acabaram sendo pessoas muito bem lembradas na Bíblia, que sempre alguém cita o nome e a gente já lembra da história deles, né? É uma coisa muito interessante sobre o bullying que a gente vê e até lê a respeito, e quem trata disso, como eu disse, profissionais da psicologia, há pessoas que pegam aquele mal que elas sofreram e converte aquilo numa obsessão até de superar. Outras o contrário, né? Quando elas sofrem bullying, a sofrimento é tão intenso que elas acabam canalizando aquilo para depressão, tristeza, mágoa, angústia, e acaba levando isso para a vida adulta, né? Então tem dois polos aí que cada pessoa reage de um jeito, né? Felizes aquelas que conseguem superar e transformar esse obstáculo numa oportunidade, mas o contrário é muito perigoso, né? Muito perigoso. E como que nós podemos fazer para combater o bullying? Primeiro, eu acho que a igreja, como influenciadora da sociedade, ela primeiro tem que usar os preceitos bíblicos, né? Paulo fala muito isso, o próprio Jesus, o primeiro mandamento que a Bíblia menciona, aliás, um grande mandamento que a Bíblia menciona, a Bíblia diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus ensina que nós devemos considerar as pessoas maiores do que nós, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos ser humildes, em todas as circunstâncias. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro, conscientizar as pessoas, os jovens, os adolescentes, as crianças, cada um na sua faixa etária, na sua linguagem, que isso não se deve fazer. Quando você ama uma pessoa como você se ama, você não vai querer o mal para ela, né? O outro ponto que eu acho que é muito importante, além da conscientização bíblica, a conscientização trazida pela palavra de Deus, campanhas. Eu acredito que a igreja precisa fazer campanhas nesse sentido, de incentivo ao não bullying. A não bullying. Existe hoje, no nosso tempo, está tendo até uma campanha do governo, né, nesse sentido, tem até um personagem ali, para que não haja bullying nas escolas, né? Mas a igreja, como uma influenciadora e também uma detentora de um material humano muito grande, tanto no sentido de pessoas a instruir como a serem instruídas, devem também se esforçar e fazer campanhas para que isso não venha acontecer. E tem o terceiro ponto que eu acho que é fundamental: os pais. Os pais precisam, em suas casas, na educação dos seus filhos, ensinar que isso não se deve fazer, ensinar os riscos que isso pode trazer e, além do mais, observar de forma contínua e diária se o filho não está sofrendo bullying, né? Ou se não está fazendo. Nós comentávamos antes do programa aquele caso que nós tivemos aqui em Goiânia, que foi, pelo menos a mídia divulgou, né? Eu não sei, eu não conversei com os pais, então eu não posso afirmar, mas a mídia divulgou que ele fazia bullying com aquele adolescente, não com o adolescente, o atirador. O adolescente foi lá, sofrendo essa agressão física, né? Mental até, ele acabou atirando e matando uma criança, um outro adolescente. Então nós precisamos ter esses dois paralelos, perceber se os nossos filhos não estão sofrendo isso e se os nossos filhos não estão fazendo isso, né? Que é muito importante para que a gente possa combater o bullying. E é importante também que quando a gente vê outro praticando, a gente orientar, falar que não é o certo e falar que deve ter outros caminhos, tratar bem aquela pessoa e não praticar o bullying. Isso vai acontecer à medida que os adolescentes aprendem isso, à medida que as crianças aprendem. A maneira que os pais passam. Exatamente. O que acontece? Os especialistas dizem que uma pessoa, geralmente quando um colega vê outro sofrendo bullying, ele não age com medo de sofrer bullying. Então cria uma barreira, né? Outros não agem por medo de ser agredidos
não por bullying, mas uma agressão física, que isso é muito comum nas escolas. Agora, é importante que o despertar dessa consciência insira esse adolescente, insira essa pessoa num meio em que ela, com cautela, possa incentivar os colegas a não praticarem. Se de tudo isso não for possível, mas pelo menos abraçar aquela pessoa que sofreu ou está sofrendo bullying e dizer para ela, não, você não pode dar ouvidos a isso, não pode achar que você é isso que estão dizendo. Então, de maneira muito ordeira, muito calorosa, abraçar a pessoa que sofreu e, é claro, tentar de todas as maneiras repelir a questão do bullying. Tá muito legal o papo, mas, gente, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Barbearia Borges, corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com o seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores, conforto e economia nas 4 estações. Ministério Vila Nova. Conheça nossa programação. Segunda, 19h45, oração. 22 horas, vigília segunda de primeira. Terça, 19h30, culto da família. Quarta, 15 horas, tarde da bênção. 8h30, dia com Deus, última quarta-feira de cada mês. Quinta-feira, 19h30, culto de campanha. Sexta-feira, 20 horas, NAC, Núcleo de Adolescente Cristão. 22 horas, Sexta Universitária. Sábado, 15 horas, reunião ministerial, primeiro sábado de cada mês. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. 17 horas, primeiro culto de celebração. 18h45, segundo culto de celebração. Redes sociais: Facebook/MVN Sede, Facebook/PR.Josué Gouveia.
Instagram, @MVNsede, Instagram, @pr.josuégouveia. Fale conosco, @mvn.org.br. Pastor Presidente Josué Gouveia e Pastora Simone Gouveia. Ministério Vila Nova, o início de uma nova vida. Estamos de volta e voltando a falar sobre o assunto bullying, pastor. E o que o senhor diria a alguém que está sofrendo bullying? Olha, eu diria o seguinte, nós precisamos de sã consciência aprender o que Jesus nos ensinou. Quem está sofrendo bullying, primeira coisa que tem que fazer, você deve comunicar aos pais. Um adolescente tem que comunicar aos pais, para que os pais também comuniquem à escola. É muito sério isso. Perceber, os pais devem perceber nos filhos o comportamento deles. E uma vez detectado isso, aconselhar a pessoa naquilo que ela está sofrendo, entender de que forma ela está sofrendo, porque tem várias maneiras de bullying, né? Tem a própria agressão física, a agressão verbal, de todas as maneiras. E a pessoa deve ser levada à consciência de que o que ela está sofrendo não deve influenciar de maneira nenhuma na vida dela. Isso não pode fazer parte da vida dela. Isso para quem está sofrendo bullying. Pastor Fabiano, o senhor já sofreu bullying? Olha, eu sempre fui uma pessoa, quando era mais jovem, sempre muito franzino, né? Hoje eu adquiri um corpo assim um pouco maior porque eu engordei, mas eu sou baixinho, né? Então, já sofri sim, já fui chamado de baixinho, e colegas já quiseram me bater na escola. Eu fui uma criança e um adolescente que eu nunca gostei de brigar, e muitas vezes os colegas queriam brigar e eu não entrava nessa. Então, como eu não queria brigar, eles queriam me bater, né? Então, a melhor defesa que eu tinha era correr. Então, eu corria mesmo, não tinha esse negócio, corria mesmo. Então, para mim, a solução era correr, né? Mas eu nunca deixei de falar para os meus pais, eu contava, né, para eles. Mas sofri sim, eu nunca deixei isso me desanimar ou achar que eu era baixinho mesmo, que aquilo... Não, eu nunca deixei isso influenciar na minha vida. Mas eu acredito que isso também me fez crescer, né? Fez com que eu me tornasse uma pessoa que adotasse métodos de autodefesa, né? Autodefesa, me fez tornar uma pessoa que tivesse uma comunicação direta com os meus pais nesse sentido, para que isso não se tornasse também um problema, que amanhã eu poderia chegar em casa, que eu já apanhei de colega na escola, chegar em casa não falar nada e aquilo ir ficando pior e aí acabar sofrendo uma consequência ainda maior, né? Mas já sofri sim. Então a dica do senhor é sempre tentar correr. Minha dica é a seguinte, comunicar os pais. Nunca entre numa briga, né? E pode ser, se a agressão for física, não entra na briga. Não entra na briga. Vai embora, corre, fuja. É a melhor saída. É melhor sair. Pastor Fabiano, deixa uma mensagem para o pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para quem sofre bullying, né? Você já me disse, mas eu gostaria de dizer, olha, Deus, Ele não nos criou pessoas especiais. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Seja qual for a situação que você passe, Deus te considera um ser especial. Ele tem um projeto na sua vida. Ele tem algo para a sua vida que é só seu, é exclusivo. Deus não fez ninguém igual. Todas as pessoas são diferentes. Até as suas digitais são diferentes. Por isso, Deus criou você de uma forma que aquilo que Ele tem projetado para a sua vida, Ele vai cumprir. Os exemplos que eu dei foram clássicos e também os resultados foram maravilhosos. José não se curvou porque os irmãos dele fizeram bullying com ele. Ele foi adiante e se tornou governador do Egito, uma nação que nem era dele. Davi, da mesma maneira. Ele não se curvou porque ele era pequenininho. Ele foi lá, enfrentou um leão, enfrentou um urso, enfrentou Golias. E ele foi vencedor e se tornou rei de Israel. E outra mensagem que eu quero dizer aos pais. Observem seus filhos. Não deixe que eles sofram sozinhos. Abrace, descubra o que está acontecendo para que você possa tratar. Eu gostaria de ler um texto bíblico
que eu acho que o fechamento disso aqui é muito importante, que está em Efésios, capítulo 4, ele diz assim, olha, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, e que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidades, provenientes da verdade. E esse versículo serve para os dois lados. Primeiro, você deve se primar na verdade de Cristo e não na mentira que contam para vocês ou xingam vocês. E vocês que fazem bullying, mude a trajetória. Isso pode fazer mal também para você. Lembre-se, você que faz bullying e você que sofreu bullying são imagem e semelhança de Deus. E certamente Jesus não permitiria fazer isso com ninguém. Muito obrigada, pastor Fabiano, pela presença aqui, o senhor, pelas dicas que o senhor nos deu sobre o que é bullying e como devemos fazer. Amém, Ana. Eu fico muito feliz, fiquei honrado com o seu convite, tá? Hoje eu tinha até um compromisso, mas devido ao seu convite eu vim aqui. Para mim é uma honra estar com vocês, muito mesmo. Eu amo os adolescentes da nossa igreja, então vocês são muito importantes para nós e obrigado. Amém. O programa de hoje fica por aqui e até o próximo programa, pessoal.